Amados irmãos, vamos então nesse instante ouvir a pregação da palavra do Senhor. Mais uma vez, vamos voltar a nossa atenção para a epístola do apóstolo João, a sua primeira epístola, e estamos no capítulo de número 3. A pregação que nós vamos ouvir nesta manhã será o capítulo 3, os versículos 2 e 3. Mas nós vamos iniciar a nossa leitura no capítulo de número 2, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Vamos iniciar a leitura no versículo 27 e faremos a leitura até o versículo 1 do capítulo 3. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Agora o texto da pregação, versículos 2 e 3 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos porque mais uma vez, no dia do Senhor, teremos o privilégio de ouvir a exposição da Tua palavra. E estamos convencidos de que a Escritura é a palavra do Senhor, que ela é poderosa, que ela é viva e eficaz, que ela é penetrante. Estamos convencidos de que, por meio dela, o Senhor nos fala, nos corrige, nos encoraja, nos consola. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Mas também confessamos, Senhor, que nós, por nós mesmos, somos incapazes de compreendê-la, incapazes de guardá-la, de obedecê-la. E por isso rogamos pela graça do Senhor que o Teu Espírito Santo haja não somente na vida do pregador, para que ele fale com fidelidade, com clareza, e nos aponte para a obra de Cristo, mas também que o Teu Espírito Santo haja na vida de cada ouvinte, para que recepcione a Tua palavra como palavra do Senhor, e que isso produza frutos que são por Jesus Cristo para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, certos de que o Senhor nos ouve e responde, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, depois de apontar para a perfeita justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, capítulo 2, versículo 29, João falou que nós devemos considerar a respeito do amor de Deus que nos concedeu sermos seus filhos. Capítulo 3, versículo 1. Então, como ouvimos, Deus, em sua bondade, nos incluiu em sua família. Mas essas palavras tão maravilhosas,
que nos aquecem o coração, elas são parte de uma temática maior. Diante do assédio que os falsos mestres estavam promovendo nas igrejas para quem João escreve, João quer que então seus leitores sejam capazes de identificar os verdadeiros cristãos. E é por isso que, como já observamos no decorrer da carta, João está sempre tocando em algumas teclas, ele está sempre falando de uma série de testes. Com esses testes, João quer mostrar quais são as marcas de um verdadeiro cristão. É possível reconhecê-lo, diz João. Você pode saber se alguém é um cristão, se ele passa nesse teste. Ouvimos sobre o teste doutrinário. Então, um cristão é alguém que acredita em tudo o que a Bíblia diz, ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. A fé do cristão não é moldada pela cultura, não é moldada por suas opiniões pessoais. É moldada pela palavra de Deus, o Evangelho. Então, a nossa confissão, o que cremos sobre Jesus, é de fato algo importante, vital para a nossa posição como cristãos. Mas não é só isso. Há também, de João, o teste relacional. Um cristão é alguém que ama aqueles que também estão unidos a Cristo. Então, a nossa comunhão com Cristo e a nossa comunhão uns com os outros é um elemento vital da nossa fé cristã. Se você é um cristão, você está em uma igreja, unido a outras pessoas que também estão unidos a Cristo. E por fim, há o que poderíamos chamar de o teste moral. O cristão é alguém que pratica a justiça. Ele procura cumprir a vontade de Deus. E é esse teste que João está aplicando nessa parte da carta. O teste moral. É importante aqui, quando chegamos a esses 3 testes, lembrar, ressaltar, mais uma vez, que esses testes de João não estão dizendo como alguém pode se tornar um cristão. Não é sobre isso o teste. O teste quer mostrar como é que alguém realmente pode ser identificado como um cristão. Então não é para saber como se tornar, mas para identificar se a pessoa já é ou não. O argumento do apóstolo, então, nessa parte da carta é o seguinte: Jesus Cristo é o justo, o perfeito. Você nasceu de novo. Então você recebeu o privilégio de ser feito filho de Deus. E por isso mesmo, por causa do que aconteceu, você deve praticar a justiça. Esse é o argumento de João. Parte da justiça de Cristo para a nossa filiação em Deus, para a conclusão. Os filhos de Deus praticam a justiça. Mais uma vez, João está lidando com a perspectiva dos falsos mestres sobre o pecado. Vocês lembram? Ele fez isso no final do capítulo 1, no início do capítulo 2. Agora ele quer mostrar que Jesus veio não somente para nos salvar dos nossos pecados, ele veio também para nos transformar. Deus então nos deu uma nova vida, diz João, nascido dele. E essa nova vida que ele nos deu é uma vida em Jesus Cristo. É uma vida para tornar-se semelhante a Jesus Cristo. É por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus, o Santo Evangelho de Jesus Cristo, nesta manhã, sob o seguinte tema: Deus quer que seus filhos se tornem semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Deus quer que seus filhos se tornem semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo.
Observem mais uma vez, versículo 2, como o apóstolo João começa esse trecho. Mais uma vez ele se dirige aos seus leitores como amados. E logo, ele continua enfatizando, por meio de repetição, o que ele já afirmou no versículo 1. Somos filhos de Deus. Ele está repetindo. Somos filhos de Deus. Mas se você olhar com cuidado, notará que há algo novo agora. Há uma nova ênfase. A qual? Qual é esta nova ênfase? Agora somos filhos de Deus. Podemos notar então que João está estabelecendo aqui no versículo 2 um contraste. Observe o versículo 2. Você pode encontrar aí um agora e depois você vai encontrar um ainda não. Então tem o agora e o ainda não. Essas duas coisas estão em contraste. Então ele está estabelecendo um contraste entre o presente e o futuro, entre o conhecido e o desconhecido, entre o que somos agora como filhos de Deus e o que haveremos de ser depois como filhos de Deus. Então, por um lado, João quer acentuar que nós já somos filhos de Deus aqui e agora. Não se trata de um privilégio futuro ou desconhecido, mas um privilégio presente e conhecido. Agora somos filhos de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, João diz que há algo futuro. E notem no versículo 2, ele diz que esse algo futuro é desconhecido. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Em outras palavras, a extensão total do que nós seremos no futuro ainda não foi revelada. É um mistério. As palavras de João estão refletindo a seguinte ideia. A ideia é a seguinte: embora a nossa situação atual como filhos de Deus seja de fato, como observamos na última pregação, algo maravilhoso, algo extraordinário, que revela o grande amor de Deus por nós. João está dizendo, o nosso futuro será ainda mais extraordinário. Então, com isso, João está nos ajudando a fazer aquilo que ele já nos encorajou a fazer. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Versículo 1. Ele está dizendo, a consideração sobre o amor de Deus em nos fazer filhos de Deus não é uma consideração apenas para o presente. Se você quer realmente considerar a grandeza do amor de Deus, olhe também para o futuro. João quer que nós consideremos que há mais bênçãos e mais privilégios por vir. Mas note, a natureza e o estado exato dos filhos de Deus após o retorno de Cristo, ainda não sabemos, diz João, ainda não nos foram revelados. Mas quando isso vai acontecer? Quando é que saberemos? Quando é que provaremos dessas coisas mais extraordinárias, dessas bênçãos ainda maiores? Quando é que saberemos o que haveremos de ser? João responde, dizendo que apesar da nossa ignorância sobre o que haveremos de ser, há algo que nós já sabemos. Olhe para o versículo 2. Veja o que nós já sabemos.
Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ó, meus amados irmãos, que preciosa promessa do Evangelho. Seremos semelhantes a Cristo. Vocês podem então perceber, mais uma vez, porque João nos encorajou a considerar o grande amor de Deus ao nos fazer seus filhos. Porque isso significa que seremos semelhantes a Jesus Cristo. E eu li em determinado livro sobre um campo missionário. E eu achei que isso que aconteceu capta bem a nossa admiração diante dessas palavras. Em um determinado campo missionário, os nativos convertidos estavam traduzindo a Bíblia para a sua própria língua. Então eles chegaram nesta frase. Está aí no versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E então, o nativo, ao ler essas palavras, ele largou a caneta, ele deu um suspiro e ele exclamou: Não, isso é demais. Não vamos escrever isso. Vamos escrever: e então, quando ele se manifestar, beijaremos seus pés. Entende isso? Mas o que está escrito aqui é: seremos como ele. Isso é o privilégio que temos diante de nós. João diz que quando Cristo se manifestar, a palavra manifestar fala da aparição de Jesus Cristo. Quando ele aparecer na sua segunda vinda, quando ele voltar, o que vai acontecer? Seremos semelhantes a ele. A natureza dessa semelhança com Cristo não diz respeito à sua divindade. Mas como indica o versículo 3, veja o que está escrito no 3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A natureza dessa semelhança é esta. Jesus Cristo é perfeitamente justo e puro. Quando ele voltar, nós também seremos feitos perfeitamente justos e puros. Observe que o verbo manifestar, que foi usado aqui para falar da volta de Jesus, também é usado a nosso respeito. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O verbo usado aqui é para garantir a nós que tal como Jesus vai aparecer nos céus com poder e grande glória na sua vinda, ele se manifestará, também será manifesto, será exibido publicamente a nossa transformação. Em outras palavras, quando Jesus Cristo voltar, a nossa perfeição nele se tornará evidente, aparecerá. Isso entra em contraste com o que nós lemos no capítulo 2, versículo 28. Veja em sua Bíblia. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, veja o verbo de novo, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Então aqui João alerta e admoesta sobre o perigo de alguém ficar envergonhado na vinda de Cristo. Aqui no versículo 2, ele diz que em vez de vergonha, apareceremos publicamente
como semelhantes a Cristo Jesus. Agora, João explica a razão, ainda no versículo 2, desta grande mudança, que seremos feitos à semelhança dele. Por quê? Como isso se dará? Veja o versículo 2. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso é, quando Jesus voltar, nós não o veremos mais como nos dias da sua humilhação, mas nós o veremos em seu estado de glória. Você pode ter uma ideia sobre o que o João está dizendo aqui quando você lê o livro do Apocalipse. Cristo em sua glória. É assim que o veremos quando ele voltar, cheio de glória e majestade. Mas agora, observe, João diz que essa visão de Cristo glorificado em sua segunda vinda será a visão será suficiente para imediatamente nos tornar puros como ele é. Olhar para ele nos fará puros imediatamente. Isso nos lembra as palavras do Salmo 34, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Naquele dia, no retorno de Jesus Cristo, seremos transformados. Nosso corpo será glorificado. A nossa alma será perfeitamente pura. Seremos justos, seremos puros, como ele é justo e puro. Nossa alma estará perfeita e plenamente satisfeita com a justiça e a pureza de Jesus Cristo. A aparência disso, a sensação disso, João diz, ainda não sabemos o que haveremos de ser. Ainda é um mistério para nós. Mas o resultado disso é este, e é conhecido: seremos como nosso Salvador. Agora, nós precisamos voltar ao contraste. Agora somos filhos de Deus, ainda não sabemos o que haveremos de ser. O contraste estabelecido. Vamos olhar para esse contraste. O que somos agora? João responde: agora somos filhos de Deus. Mas vamos estender a pergunta. Que tipo de filhos nós somos? E se você disse em seu coração: somos filhos imperfeitos, você acertou. Nesse momento, ainda não somos completamente parecidos com o nosso Pai Celestial de quem nascemos. Ainda não somos completamente parecidos com o nosso Salvador. Ele é justo perfeitamente. Mas quando você olha para si mesmo, quando eu olho para mim mesmo, o que eu vejo? A fraqueza, a pecados, a falha em nós. Todos nós ainda estamos lutando contra o pecado. E há dias que, pela graça de Deus, nós obtemos vitórias significativas. Mas há dias em que nós sofremos a vergonha da derrota. Então você se sente triste. Você se sente humilhado. Você diz: quem eu sou? Sou nada. Mas agora, irmãos, considerem mais uma vez no grande amor de Deus por nós. Ele nos deu seu Filho para perdão dos nossos pecados. Ele nos adotou como filhos.
E eis então que o Evangelho anuncia: agora somos filhos. A implicação disso, uma delas, é que vocês já foram justificados. Quando Deus olha para vocês, Ele não está olhando sob a ótica dos filhos imperfeitos. Há uma justiça perfeita que cobre a nossa imperfeição. A justiça do Filho de Deus. Então você pode entender o agora e ainda não. Você já é justo. Perfeitamente justo. Não por você, mas por causa da justiça de Cristo imputada em sua vida. Isso se chama justificação pela fé. Mas João está dizendo um pouco mais. Não é só que agora somos filhos de Deus, mas ainda haveremos de ser algo mais. Seremos justos, seremos como Ele, seremos justos como Ele. Quer dizer que não será somente uma questão da justiça imputada, mas da justiça praticada. Seremos perfeitamente justos como Filho de Deus. E é simplesmente maravilhoso pensar como a Escritura se conecta em tantas e tantas e tantas partes. Porque ao ler e estudar sobre isso, me veio à mente a seguinte consideração. Romanos capítulo 8, versículo 30, falando sobre a predestinação, a eleição do povo de Deus. E tem a chamada corrente de ouro desta salvação preciosa. E o final diz assim: e aos que justificou, João diria, agora somos filhos. A esses também glorificou. João diria, ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas seremos como Ele. Então, o Espírito Santo falou pela pena de Paulo, o Espírito Santo está falando pela pena de João. O que João está nos dizendo por meio do contraste que ele estabeleceu é que esse processo já começou. Quando Deus salvou você, quando a justiça dele foi infundida em sua vida. Ao nascer de novo, o Espírito Santo começou uma obra em nós, e a obra na qual o Espírito Santo está labutando em nosso ser para nos levar à conclusão dela é esta: sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então agora o Espírito Santo coloca este anseio em nosso coração, o anseio de nos parecermos com Jesus, o Filho perfeito de Deus. E diante deste anseio, eis a nossa resposta. Qual é a resposta diante de tal coisa? Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então aqui está a evidência de que você foi feito filho de Deus. Aqui está a prova se seu cristianismo é verdadeiro ou não. Aqueles que vivem na esperança de um dia serem feitos semelhantes a Cristo, buscarão ser semelhantes a Ele aqui e agora. Se a sua esperança é que no dia da vinda de Cristo você será feito completamente semelhante a Jesus Cristo, essa esperança será como lenha, será como forno, será como combustível para levar você a desejar e a buscar ser semelhante a Jesus Cristo. Observe que nesse contexto, a esperança descrita por João inclui pelo menos 3 fatores. A esperança descrita por João inclui a manifestação de Jesus Cristo, a sua volta.
E inclui o fato de que quando ele voltar, nós o veremos como ele é. Também esperamos por isso. E inclui também o fato de que nós nos tornaremos como ele é. Observem também que aqui no versículo 3, João não está expressando meramente um desejo. Ele não está dizendo assim, olha, eu gostaria que todos vocês se purificassem, todos aqueles que esperam em Cristo se purificassem. Ele não está dizendo isso. Ele também não está apresentando isso em termos de possibilidade. Olha, todo aquele que espera em Cristo pode purificar-se. Ele também não está dizendo como uma ordem, um imperativo. Ele não está dizendo todo aquele que espera em Cristo deve purificar-se. Não é isso também. O que ele está fazendo? Ele está declarando um fato. Qual é o fato? Todo aquele que espera em Jesus Cristo purifica-se a si mesmo. Vejam, meus amados irmãos, a esperança de ser como Jesus no futuro se expressa no esforço presente de purificação para sermos como ele é. Este verbo purificar, usado aqui, ele é encontrado 7 vezes no Novo Testamento. E ele pode ter conotações cerimoniais, das festas, dos sacrifícios, ou conotações morais. Nesse caso, é uma purificação moral. Agora, no texto grego, o verbo purificar está num tempo que indica que essa purificação não é a purificação como se fosse um ato. É um processo contínuo, é a coisa a ser feita todos os dias até a volta de Jesus Cristo. Esse processo é um processo movido pela esperança, um processo contínuo de desejar ser semelhante a Jesus Cristo. A esperança em Cristo produz pureza. Agora olhem para as palavras finais. Diz que seremos assim puros, assim como ele é puro. Isso revela o supremo exemplo a ser seguido pelo crente que está se esforçando. Aqui está a quem nós devemos imitar, a quem queremos ser semelhantes, ao Senhor Jesus Cristo, o justo. Uma implicação do que estamos aprendendo aqui é que nós não devemos julgar as nossas vidas pelas vidas de outras pessoas. Isso pode dar uma falsa sensação. Você olha para a pessoa e diz, eu sou bem melhor do que ela. Eu sou muito mais santo, muito mais puro. Isso conduz ao orgulho. Mas João não está dizendo para fazer isso. Ele está dizendo para seguir o exemplo de Cristo. A pureza que você deve alcançar é a pureza de Cristo. O padrão ou o objetivo em direção ao qual devemos caminhar é o próprio Cristo. Então aqui está o teste. Você deseja ser semelhante a Cristo? Pense um pouco sobre isso. Você quer realmente ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo? Talvez durante essa semana você esteve ansioso. Você estava se perguntando, como eu vou pagar essa dívida? É uma boa pergunta. Talvez alguém disse, um dos mais jovens disse, rapaz, que carreira realmente eu devo seguir? Talvez alguma irmã disse, preciso comprar essa blusa. Temos coisas que nos inquietam. Houve algum momento dessa semana em que você parou, a sua mente foi nas questões de Cristo, do Evangelho, e você disse, eu preciso ser parecido com Ele. O que você realmente está procurando? Onde você quer chegar? Entenda, isso é muito sério. Se esse desejo não for o seu desejo em alguma medida, por mais fraca que seja, mas se não for em alguma medida o seu desejo, existe algo errado com o seu cristianismo. Em Romanos 8, 29, para citar o texto novamente,
O Espírito Santo nos ensina que este é o propósito de Deus para nós. Ouçam com atenção. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Pai ama tanto o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que ele deseja que todos os outros filhos, aos quais ele recebeu por adoção, se tornem semelhantes a ele. O nosso Pai Celestial nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. Então, se somos filhos, se temos a esperança aqui descrita, então eis com quem queremos nos parecer. Somos predestinados para isso. Mas olha que interessante. Olhemos para Efésios 4, versículos 1 a 13, e vamos descobrir que esse texto apresenta também o desejo de Jesus Cristo que nós nos pareçamos com Ele. Diz o texto, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, está falando de Jesus, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui está dizendo, Cristo usa os oficiais de sua igreja, Cristo usa os membros do seu corpo para tornar a cada um de nós mais semelhantes a Ele mesmo. Eis uma das razões para congregar em uma igreja onde haja pregação fiel e comunhão verdadeira. Porque tais coisas são meios através dos quais Cristo nos transforma segundo a sua imagem. Então você olha para Romanos 8, 29, o Pai nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho. Você olha para Efésios 4, 1 a 13, e o Filho diz que quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Agora, segundo os Coríntios 3, 18, aprendemos que também esse é o desejo do Espírito Santo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, a imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito. Então, agora há pouco ouvimos que no futuro, a visão de Cristo glorificado fará com que nós nos tornemos semelhantes a Ele. E o que vocês estão percebendo nessas leituras? Aqui estamos encontrando a mesma verdade. A visão presente de Cristo nas Escrituras é o instrumento do Espírito Santo para fazermos a imagem de Jesus Cristo. Contemplamos. Quanto mais contemplamos a Cristo, mais nos tornaremos como Ele é. Então, quem está no centro? Cristo. A nossa esperança se baseia em Cristo.
Não há nada dentro de nós que crie esperança, que nos dê segurança para o futuro. O fundamento da esperança agora e para sempre é somente Cristo. Mas quem é o modelo para imitarmos? Nós não somos. Outros homens não são. Mas mais uma vez, aí está o perfeito Filho, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Jesus Cristo, o justo. Olhai para Ele e sereis transformados. Amém. Amém.